Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu creio que todos nós somos meios que exigentes com aquilo que nós buscamos para benefício da nossa casa e da nossa família. Quando a gente contrata um profissional para que ele possa fazer um armário, um móvel planejado, né? Nós temos aqui o Hernani que trabalha com isso, sei que a gente quer exigir ou espera que aquilo seja de uma excelente qualidade e que vai suprir as nossas expectativas. Eu creio que quando você contrata um profissional para fazer qualquer coisa no seu carro, na sua casa, você não vai falar para ele assim, não, pode fazer de qualquer jeito tá bom. Não precisa usar material de boa qualidade, não precisa usar, faz do seu jeito, de qualquer jeito, no seu tempo, do seu jeito. Quem faz assim? Ninguém, não é? A gente sempre quer o melhor para a gente sempre quer o melhor para a nossa casa, a gente sempre espera dos profissionais que nós contratamos para realizar qualquer coisa, seja na nossa casa ou fora da nossa casa, ou seja no nosso veículo, que esse profissional, ele exerça aquilo que ele está sendo contratado para exercer com excelência, porque se não fizer, o que nós vamos fazer? Reclamar, não é verdade? Mas ficou errado isso aqui está assim, isso aqui está assim. E aí tem que ficar segundo o nosso padrão de qualidade. E quando nós pensamos, irmãos, na nossa vida com Deus, nós servimos um Deus maravilhoso. Nós servimos um Deus totalmente santo. Nós servimos um Deus totalmente perfeito, bondoso. Como que nós conduzimos a nossa vida, como que nós conduzimos a nossa adoração, o nosso viver cristão, diante de um Deus tão bom e tão maravilhoso? Será que nós somos tão exigentes quanto somos daqueles que vão prestar serviço para nós, com a nossa vida diante de Deus? O quanto você tem avaliado a tua vida na presença de Deus? Irmãos, a epístola de Pedro, ela foi escrita justamente para trazer essa concepção na cabeça desses irmãos aqui. Ele diz que escreve a igreja que está na Babilônia, que é um significado para Roma, porque alguns falsos profetas estavam entrando nas igrejas da Ásia, entrando na igreja de Roma e falando o quê? Olha, você pode viver sua vida da forma que você quiser. Viva de qualquer jeito.
Não precisa ser da forma que os apóstolos têm pregado. Tenha a sua fé, viva a sua própria fé, viva a sua vida, se entregue às vaidades, se entregue ao pecado. O que importa é o espírito, que o corpo não importa, então você pode viver de qualquer jeito. E Pedro, ele escreve essa carta preocupado e para combater essas heresias, esses falsos profetas, que estavam induzindo a igreja, os irmãos das igrejas da Ásia, de Roma, os irmãos da igreja, a viver de qualquer jeito. Graças a Deus que essa carta não serve mais para a nossa atualidade, é? Lógico que serve, irmãos. Essa carta de Pedro serve para a nossa vida, porque somos tentados o tempo todo, pela nossa carne, pelo diabo e pelo mundo, a viver uma vida cristã de qualquer jeito. A viver uma vida cristã light, a viver uma vida cristã que não impacta nem sequer o meu vizinho. Lembro de uma história, e dizem, quem me contou diz que é real, de um acidente que teve entre dois veículos numa determinada cidade, e os dois motoristas xingando e brigando, e querendo agredir um ao outro, aquela coisa horrível daquela briga de trânsito. Passa uma pessoa na calçada e vira para um deles que estava brigando, e paz do Senhor, irmão. E ele para de brigar e paz do Senhor. Aí o outro que estava brigando com ele, você é crente? Eu também sou, então passa o Senhor, irmão. Vamos resolver aqui então de outro jeito. É uma história que fez a gente rir. Mas é um fato que é um fato triste. Porque se somos tão exigentes com o serviço que os outros prestam para nós, o quão exigente nós somos com a nossa vida cristã, em servir a Deus e servir ao próximo. Será que eu sou tão desleixado? Será que eu sou tão omisso na minha vida cristã que eu não importo de como eu sou visto, ou como o mundo me enxerga como cristão ou como filho de Deus? Será que as pessoas, para identificar que eu sou filho de Deus, eu tenho que perguntar para mim, você é o quê? Ah, eu sou crente. É? Parece não. Ou, nossa, eu não sabia. E Pedro, ele trabalha muito bem nessa perícope que nós lemos, trazendo para nós a piedade como fator fundamental, tanto na nossa vida cristã, quanto na vida da igreja. Irmãos, por que nós desviamos da missão? Às vezes nós olhamos aqui, a gente mudou o tema de agosto é missão. Qual que é a sua missão? Interessante que a gente vê, né, as empresas, quando você entra numa empresa, por exemplo, na Drogasil, você vê lá a missão da empresa, o valor da empresa, o objetivo. Toda empresa, no mundo corporativo, eles têm claramente a missão da empresa. Nós vemos isso sendo buscado de maneira bem pragmática, corporativa. Será que nós, como cristãos, nós estamos preocupados com a missão da igreja, na qual eu e você fazemos parte? Será que eu e você, como cristão, como crente, estamos preocupados com a nossa missão? Às vezes você sabe a missão que você tem que exercer na sua empresa. Você sabe a missão que você tem que exercer na sua casa, como marido, como pai. Às vezes você sabe claramente quais são todas as atitudes que você tem que exercer durante todo o dia, durante toda a semana, todo mês. Mas em relação à sua vida com Deus, em relação à sua vida cristã, você tem consciência da missão, da importância da sua missão?
Você tem consciência das aptidões que você tem que ter e valorizar para que você exerça claramente a sua missão? Porque a sua missão, irmãos, ela começa dentro da sua casa. A sua missão começa no lidar com o seu marido, no lidar com a sua esposa, começa no seu sacerdócio dentro da sua casa. A sua missão começa no seu pastorado com o seu cônjuge. A sua missão começa no pastorado com os seus filhos. A sua missão começa no pastorado com os seus vizinhos, na proclamação do Evangelho, por meio da palavra de Deus e por meio da sua vida. E aí a gente vem para o texto de Pedro, e Pedro traz para nós a piedade como essencial para a missão da vida da igreja e na vida do crente. O que é piedade? Se a gente for olhar para a ladainha romanista, será que é só eu cantar a canção Piedade, Senhor, piedade, piedade de nós? O que é piedade, irmãos? É uma vida voltada para os valores essenciais da fé, para os valores espirituais, para os valores eternos. O quanto você se dedica à oração, o quanto você se dedica ao jejum, o quanto você se dedica à leitura da palavra de Deus. O quanto você se preocupa com as coisas espirituais. Será que as coisas espirituais, elas exercem mais poder em você do que as suas preocupações com o mundo material, com o mundo físico? O que tem tomado o seu coração no dia a dia? Qual é a proporção do seu tempo, na escala dos seus valores, das suas prioridades em concernente à vida cristã que você deveria ter? E o primeiro argumento de Paulo é que a piedade nos leva a viver a essência do Evangelho. Eu acho que essa é uma grande verdade, irmãos. Porque tem muita gente que vive como se não existisse a Bíblia. Tem muita gente que vive como se a Bíblia fosse um conto de carochinha, um conto de fada. Tem muita gente que vive não estando nem aí para o Evangelho. São tantas notícias que o mundo coloca, são tantas notícias que nós recebemos todos os dias, que tem poder para trazer alegria, que tem poder para trazer tristeza, que impacta ou não. São tantas escalas de valores no mundo aí fora, tanto no mundo comercial, tanta gente preocupada com a infração, tanta gente preocupada com os índices da Bolsa de Valores. É tanta informação que nós estamos preocupados para que nós venhamos galgar sucesso na vida. E agora Pedro vem falar para a igreja que a piedade nos leva à essência do Evangelho. Aí pode estar, irmãos, o segredo de uma vida fraca, de uma vida cristã fraca, de uma vida cristã doente, vazia, sem poder de Deus. Quando eu falo sem poder de Deus, eu lembro muito daquele texto bíblico que fala: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E agora, Pedro ele fala que a essência do Evangelho está em buscar uma vida de piedade. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. A virtude que Pedro está falando aqui, irmãos, está relacionada com a busca de uma vida conforme os preceitos de Deus. Eu sei que como profissionais, aí fora, nós buscamos nos aprimorar nas virtudes do mundo. Procuramos aí atualizar nossos conhecimentos nas nossas áreas para atingir
veementemente resultados, para melhorar os nossos resultados no mundo aí fora. E agora Pedro fala que nós precisamos. Pedro exorta tanto a igreja de Roma quanto os irmãos a buscar uma virtude que tem sido deixada de lado, em detrimento a tantas coisas que nos é oferecida na vida, que é a virtude de uma vida piedosa. O evangelho só vai fazer sentido na sua vida. O evangelho só vai transformar seu coração. Só vai mudar a sua forma de pensar. O evangelho só vai ter um poder impactante na sua vida se você entender que Deus precisa ser glorificado na sua vida. Isso só acontece a partir do momento que você se dedica a Deus em oração, em piedade, em buscar a Deus, em ler as Escrituras, em querer conhecer a Deus e falar: Senhor, eu preciso experimentar mais de Ti. Eu preciso conhecer mais a Ti. Eu preciso ter mais intimidade contigo. O quanto nós estamos preocupados com isso, irmãos, o quanto nós estamos sedentos por isso. Sonhamos com tantas coisas na vida, buscamos tantas coisas na vida, mas o quanto nós estamos buscando conhecer a Deus, viver em intimidade com Deus. O quanto nós temos buscado a Deus em oração, em um tempo de oração com Deus, de intimidade com Deus. Eu não falo em práticas de exercício devocional, de forma que você precisa cumprir uma tabela, de uma leitura anual da Bíblia, que você tem que cumprir uma tabela, mas eu estou falando de intimidade, irmãos. O quanto você conhece de Deus é o quanto você se aproxima dele, para ele se revelar como ele é para você. Porque o nosso coração carnal, o nosso coração idólatra, ele pode muito bem criar um Deus. E qual Deus que você criou? Qual Deus você tem adorado? Qual Deus você tem cultuado? Porque aquele que se entrega a uma vida piedosa, com certeza tem sua vida transformada. E ele sabe que rege a sua vida é o poder do Evangelho. O que traz alegria para a sua vida não são as notícias que vêm aí fora, mas é a notícia da salvação no Senhor Jesus Cristo. A esperança da vinda de Cristo para resgatar a sua igreja. E qual é a diferença que isso faz na sua vida? A W. Tozer, ele fala que a virtude é o fruto da árvore da vida plantada no coração do homem, que produz o amor ao próximo e a busca pela vontade de Deus em todas as nossas ações. Que a virtude que eu e você tem que procurar, que nós precisamos ter como primazia na nossa vida, é uma vida de intimidade com Deus. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, aí sim você vai conseguir amar o seu cônjuge da maneira que ele precisa ser amado por você. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai conseguir amar ao próximo da forma que ele precisa ser amado por você. Se você continuar se afastando de Deus, ou cultuando ao Deus que o seu coração criou, você vai estar longe de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Imagina uma árvore saudável, com suas raízes profundas na fé e os frutos da virtude como amor, bondade, paciência e justiça. Imagina essa árvore frondosa. Essa árvore representa a vida daqueles que praticam a piedade, sendo capazes de amar ao próximo como a si mesmos, cumprindo o maior mandamento de Jesus. Cada fruto da virtude demonstra um amor de Deus
em ação e em transformação que ocorre quando a piedade guia as nossas vidas em direção a Deus e ao próximo. É justo, irmãos, você se qualificar. É justo. É justo. Você precisa se qualificar. Cada vez mais, você precisa se atualizar para você continuar ser concorrente, ou estar bem no mercado, ou estar bem na sua profissão. Mas o quanto nós preocupamos, se eu posso usar essa palavra corporativa, de qualificar para a minha vida com Deus e com o próximo. O quanto eu tenho procurado a me qualificar na minha comunhão e na minha intimidade com Deus, em aprender as Escrituras, em buscar, será que a minha maneira de cultuar a Deus está certa? Será que a minha maneira de conduzir a minha casa, a minha esposa, o meu cônjuge está certo? Será que a minha maneira de cuidar do lar, dos meus filhos está certo? O que a Bíblia fala sobre isso? Será que nós nos preocupamos com a qualidade da nossa adoração e da nossa vida cristã? Como muitas vezes nós nos preocupamos com as nossas qualificações exteriores. E a segunda questão que Paulo nos traz aqui é que a piedade nos leva a praticar o Evangelho. A piedade, ela não somente nos faz a viver a essência do Evangelho, mas também nos leva que esse Evangelho em nós possa ser praticado. Gente, maravilhoso é você aprender alguma coisa e praticar. Maravilhoso é você ter vontade de aprender algo. Fala, eu morro de vontade de costurar. Eu vejo as irmãs costurando, eu tenho vontade. De repente você vai lá na Onogás, né? Compra sua máquina. Nas Casas Bahia, né? Vai lá nas Casas Bahia, compra sua máquina de costura, leva para sua casa, bota o notebook do lado ali e começa a assistir um tanto de tutorial de como costurar. Aí você vai aprender. É assim? Diz que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Não é? E aí vai assistir tutorial de costura, vai fazer curso e vai aprender. Exercer, realizar aquilo que ele sempre teve vontade. E a gente que mais percebe hoje em dia, irmãos, os vídeos mais assistidos, né, além dos besterol que tem no TikTok, os vídeos mais assistidos são vídeos que ensinam alguma coisa. Receita de bolo, um bolo diferente, né, irmã Marília, um bolo d'água, né? Esses dias eu recebi o nosso amigo lá em casa, que está aqui, eu tinha acabado de ver no Facebook lá, que eu estava mudando a senha, como é que era o nome daquilo lá? Eu peguei a massa de pastel, fiz com presunto e mussarela, joguei maionese e botei na forma passar, ficou uma delícia. É, pizza enrolada, né? Com massa de pastel. Eu não achei que ia ficar tão bom, viu, Vani? Maravilhoso, maravilhoso. É, ficou muito gostoso. E a gente se sente tão bem realizando aquilo que a gente intenta. A gente se sente tão bom, tão bem, sabendo que aquilo que nós sonhamos pode ser realizado, aquilo que nós visualizamos pode ser transformado em algo concreto. Isso é maravilhoso, é gostoso. Mas o quanto nós sonhamos com as coisas de Deus, irmãos. O quanto as coisas de Deus faz parte dos seus sonhos. E o quanto os sonhos que você tem com as coisas de Deus, concernente às coisas espirituais, faz parte dos seus planos, de você poder realizar. Faz parte dos seus interesses, de se qualificar, de buscar. Eu quero aprender sobre isso. Eu quero ouvir sobre isso. Eu quero entender sobre isso. Eu quero entender sobre fé. Eu preciso crescer na fé. Eu preciso entender sobre graça.
versículos 6 e 7, quando a gente fala de praticar o evangelho, o próprio Pedro nos dá uma resposta. Olha o que está escrito. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. E com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Pedro está mostrando claramente aqui para os seus leitores, para mim e para você, uma progressão espiritual, onde o conhecimento leva o controle próprio, que leva a perseverança, e assim sucessivamente, culminando na prática da piedade e na vivência da fraternidade e o amor entre os irmãos. Isso significa que a piedade, irmãos, nos impulsiona a agir com justiça e misericórdia, transformando-nos em agentes de transformação na sociedade. Irmãos, nós somos chacoalhados por várias preocupações. Várias. O que tem roubado a atenção do seu coração nesses últimos dias? O que tem roubado o seu tempo? Às vezes nós reclamamos tanto do tempo, né? Gente, o tempo está passando rápido demais. Eu fiquei de fazer isso, fazer aquilo, agora eu vou ter que deixar para amanhã. E quantas vezes você tem deixado as coisas de Deus que precisa ser feito para amanhã? Amanhã. Para amanhã. Em Lucas 10, 25, 37 está escrito. Lá na parábola do bom samaritano. Coloca aí, Lucas 10, 25 a 37. Joga aí no telão. Vamos ler juntos. Lucas 10, 25 a 37. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio, volta lá um pouquinho, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita chegando a ele, àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano viajando veio até ele, e vendo-o foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe o azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao seu hospedeiro. E disse, 2 denários, né? 2 dinheiros. Volta lá, disse-lhes, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Irmão, não tem como viver uma vida de piedade se você não for uma pessoa que exerce misericórdia. Se você não for uma pessoa que exerce misericórdia com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, se você não exerce misericórdia com os irmãos da igreja, se você não tem misericórdia das pessoas nas quais você fala, ou você deixa de falar, ou você é omissa. Às vezes a religião nos cega. Passou o sacerdote, passou de largo, passou o levita, passou de largo. Não porque eles não viram, mas
porque a lei não permitia tocar no morto, que para eles ali estavam mortos, não estavam vivos. Mas teve que vir um samaritano, que era inimigo do povo hebreu, do povo de Israel, para tocar, para ver que a pessoa estava viva. Nós vivemos numa contemporaneidade, num mundo que o amor está cada vez mais se esfriando, apagando, irmãos. Ontem eu falei muito isso lá no aniversário que eu fui, que as pessoas estão cada vez mais amando a si mesmas. A si mesmas. E se tornam pessoas sem misericórdia. Elas têm misericórdia delas mesmas, mas elas não conseguem sentir misericórdia pelo outro, pela dor do outro. E por último, Pedro fala da piedade, nos inspira a compartilhar o Evangelho. Nos faz viver a essência do Evangelho, nos faz praticar o Evangelho, mas a piedade também nos faz compartilhar o Evangelho. Porque a intimidade com Deus nos faz sentirmos amados e satisfeitos, irmãos. Pode perguntar a qualquer menino, qualquer criança, qualquer adolescente que se sente amado pelo pai e pela mãe, se ela vai falar mal do pai e da mãe. Ou se ela vai aceitar falar mal da mãe e do pai dela. Se ela se sente amada, se ele se sente amada pelo pai e pela mãe, ele vai defender o pai e a mãe e vai falar bem. Pode pegar qualquer adolescente aqui que é amado pelo pai e pela mãe, quando ela estiver conversando, ou ele estiver conversando no colégio com um amigo, e um amigo falar do pai e da mãe que são maus, que espancou, que bebe, ela vai falar, não, meu pai e minha mãe me amam. Meu pai e minha mãe faz tudo por mim. Meu pai e minha mãe, sinto Deus na vida do meu pai e da minha mãe. Porque o que o mundo está precisando, irmãos, é aquilo que nós não estamos dando como nossa missão. O que o mundo está precisando é o que nós estamos retendo em nós. Tem muita gente morta, caída ao chão, precisando ser tocada. E nós temos fechado os nossos olhos e passando de largo. Tem muita gente machucada, muita gente ferida. Nós passamos de largo e a gente é capaz de falar, tá vendo? Eu avisei. Tá vendo? Fez isso e aconteceu isso. A gente é capaz de criticar de uma forma cruel. Mas a gente não é capaz de amar, de abraçar, de tirar de nós um pouquinho para ajudar na dor do outro. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem que não sejais nem nativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, se você não quer ser inativo ou infrutífero, como diz 2 Pedro 1,8, você precisa ter o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Você não vai conhecer se você não tem intimidade. Eu falo para a Fátima, já falou várias vezes, agora ela vai falar, que ela conheceu algumas pessoas só depois que foi passar uns dias com ela lá no rancho. Só depois que passou uns dias lá com ela no rancho, ela conheceu. Não é assim, irmãos? A gente não fala, né, para a pessoa? Você vai comer um pouquinho de sal com a pessoa, você vai conhecer a pessoa. Um pouquinho de sal. Então, irmãos, o crescimento espiritual e a prática da piedade em nossa vida cristã nos capacita a ser ativos, frutíferos no conhecimento de Jesus Cristo. E sabe o que isso significa? Que à medida que crescemos na piedade, somos motivados e capacitados pelo Espírito Santo a compartilhar o Evangelho com ousadia, com paixão, levando a mensagem de salvação. Se o Evangelho ainda mexe com o seu coração, se o Evangelho ainda te impacta, como tantas coisas no mundo têm o poder de impactar o seu coração, você precisa falar do Evangelho.
Em Atos 1:8 está assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus te chamou com um propósito. Deus te deu uma missão. E Deus te capacitou para essa missão. Deus te capacitou. Billy Graham, ele fez uma citação sobre essa realidade. Ele falou que a verdadeira piedade não é apenas uma questão de devoção pessoal, mas também de compartilhar o amor de Cristo com os outros e proclamar a sua mensagem de salvação a todos, principalmente dentro da sua própria casa. Eu lembro de uma conselheira do Acamupa, uma menina muito piedosa, teve câncer, sonho era ser mãe, e o câncer que ela teve fez com que ela tirasse o útero. E uma vez, ela ali naquele grupo pequeno, lá no acampamento, lá no El Rancho, conversando com outras meninas, e as meninas falando da bagunça, né, da bagunça que era o quarto na sua casa, a bagunça que estava no quarto, né, mas que elas queriam, né, fazer medicina para ser médico sem fronteira, para trabalhar em missões, ser médico sem fronteira. Eu lembro dessa menina falou claramente para elas, né, primeiro você precisa arrumar a bagunça da sua vida, da sua casa, para depois você ir para fora. Porque se você não é capaz de organizar o seu próprio quarto, você não vai conseguir ser luz num mundo tão bagunçado lá fora. E foi muito interessante a forma que foi tratado no pequeno grupo. Então, irmãos, ore para que Deus desenvolva em você um coração piedoso. Ore. Se você não consegue, fala: Deus, me dá um coração piedoso. Se você não está conseguindo orar, está dirigindo, Deus, me dá um coração piedoso. Me dá um coração piedoso, cheio de amor, compaixão, pelos que estão ao meu redor. Busque de maneiras práticas servir e abençoar aqueles que estão em necessidade, que Deus colocou perto de você. Esteja disponível, sempre esteja disponível para compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Compartilhamos as nossas paixões, compartilhamos os nossos hobbies, compartilhamos aquilo que toca, que encheu o nosso coração. Mas o quanto nós compartilhamos da vida eterna, daquilo que nós temos de mais precioso, irmãos. Porque tudo pode acabar, aqui e agora. Mas a nossa vida está garantida com Deus na glória. E isso é o que mais importa, irmãos. Porque o que o homem mau pode fazer é matar a sua vida, tirar a sua vida, atacar o seu corpo. Mas ele não pode roubar a sua alma. O que você tem de mais valor é a sua alma. E às vezes nós vivemos só em prol do corpo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós venhamos valorizar o que devido merece ser valorizado em nossas vidas. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a buscar uma vida de piedade. Nos ajude, ó Deus, a buscar nos qualificar mais e mais nesta vida para viver a essência do Evangelho, praticar o Evangelho e pregar o Evangelho, Deus. Que a nossa boca, a nossa inteligência, o nosso coração possa se ocupar mais do teu Evangelho, das coisas concernentes ao mundo espiritual, à tua glória, do que as nossas próprias vontades e desejos, que parte de um coração tão vaidoso. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.